o mais alto que eu puder, só pra viver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Faço tudo pra te servir. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Muito bonito, muito bonito. Vamos aproveitar e fazer a oração do nosso mestre. Então, depois desse louvor tão bonito, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, ao Deus Pai Todo-Poderoso e ao nosso Mestre Jesus. Com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Então, bom dia novamente, meninas. Bem-vindas de novo ao nosso segundo semestre de 2023. Faz um milagre em mim, né? Como diz o louvor, né? Tem uma estátua considerada assim uma das mais bonitas já feitas pelo ser humano. Ela é feita toda uma peça inteira de mármore. Chama-se Pietà. É a imagem de Maria tendo no colo o filho saído da cruz. É considerada uma das obras mais perfeitas da escultura da humanidade. Porque tudo é perfeito na escultura. A expressão do rosto da mãe que perdeu o filho, que está com o filho no colo. Os detalhes da roupa, tudo é perfeito, né? Se nós tivéssemos um bloco, imagina um bloco de mármore. Em um momento tem aquele bloco de mármore sem forma, sem nada. Simplesmente um bloco de mármore. E no minuto depois a gente tivesse uma escultura tão bonita, tão perfeita, né? O que a gente diria? Houve um milagre, não é? Aquele bloco de pedra bruta se transformou numa estátua belíssima. Pesquise na internet, chama-se Pietà. Não houve um milagre? Não é um milagre? Aquele bloco de pedra bruta se transformou numa estátua espetacular, lindíssima. É um milagre? É um milagre. É um milagre. Mas esse milagre, ele não vem do nada. Esse milagre teve autoria. Teve um escultor que trabalhou ali por bastante tempo. Não foi? Aquela obra tão bonita não caiu do céu. Então, os milagres que nós esperamos de Deus são assim. Eles são construções.
Nada cai do céu perfeito e pronto, porque se fosse assim, não haveria merecimento. Não haveria merecimento. Se a gente fizer uma comparação com a nossa vida, a gente vai entender que nós somos blocos de pedra, nos transformando em estátuas. E tem um escultor trabalhando em nós. Existe um escultor que está trabalhando em nós. Quem é o escultor? Deus. É Deus. Ele tem um projeto para a gente. Né? E ele, todo dia, ele pega a talhadeira dele lá e bate e vai tirando o que não precisa mais e vai deixando só o projeto. E o bloco de pedra? Quando o escultor bate nele, arranca um pedaço, não arranca? Será que a pedra não sente dor? Isso dói. Toda vez que o escultor bate na pedra, arranca um pedaço, a pedra vai reclamar: ai, que dor! Para de bater em mim, não é? E o escultor está talhando. Mas, ai, que judiação, como eu sofro! Não, porque estão batendo em mim, arrancando meus pedaços, não é? Não é isso que acontece com a pedra? Porém, a pedra só vai entender a importância daquele processo quando todos ficarem admirados com a beleza da estátua que aquela pedra bruta sem forma se transformou. Esse processo é doloroso para a pedra. De sair de uma pedra bruta sem forma até se transformar numa pietá, é um processo doloroso para a pedra. Mas ela vai virar uma pietá. Então, a vida é esse processo. Nós somos a pedra bruta. Deus tem um projeto para a gente. Ele quer nos transformar numa obra de arte. Mas para isso, tem que arrancar uns cacos de nós que não precisa mais. Esse é o fundamento da fé em Deus. Aí vem. Se vocês já repararam que existem pessoas na Terra que têm cruz mais pesada. Todos nós temos uma cruz a carregar, não temos? Todos nós carregamos uma cruz. Mas tem pessoas que a gente vê que ela carrega uma cruz mais pesada. E outras pessoas que carregam uma cruz mais leve na vida. Isso é inegável. A gente olha e vê, percebe isso. Só que, cada um de nós está carregando uma cruz cujo peso está na exata medida da força de cada um. Aí que está a sabedoria divina. Cada um de nós está carregando uma cruz cujo peso está na exata medida da força de cada um. Então, ninguém na Terra está com vida fácil. Não existe um ser humano na Terra que tenha vida fácil. Todos estão carregando uma cruz no limite de sua força. E a pior coisa que a gente pode fazer para uma pessoa que está passando pela aprovação, a pior coisa que nós podemos fazer é falar: coitada de você. Porque quando a gente faz isso, corre o risco da pessoa acreditar que é coitada. E corre o risco dela acreditar que ela é fraca. O que não é verdade. Todos nós somos filhos de Deus. Estou mentindo? Todos nós. Ora, se nós somos filhos de Deus,
Nós somos deusinhos. Se nós somos deusinhos, nós temos um poder gigantesco. Mas querem fazer a gente acreditar que nós somos coitados, que nós somos fracos. Isso não é verdade. Todos nós estamos carregando uma cruz do tamanho da nossa força. Porém, existe a maneira correta de carregar a cruz e existe a maneira errada. Se eu carregar a cruz da maneira correta, eu vou sentir menos dor. Se eu carregar a cruz da maneira errada, todo torto, eu vou sentir mais dor. Se eu carregar a cruz da maneira correta, eu vou seguir em frente. Se eu resolver, por teimosia, carregar a cruz em cima da minha coroa de espinhos, eu vou sentir mais dor. Jesus, nosso mestre, veio nos ensinar as leis que regem o universo, não só a Terra, todo o universo. E ele veio nos ensinar a maneira correta de carregar nossa cruz. Ele veio nos ensinar a maneira correta de carregar nossa cruz. Agora, se eu decido brigar com a vida e carregar a cruz da maneira errada, eu vou sentir mais dor. Então, pessoal, quando a cruz nos parecer pesada demais, vamos perguntar a Deus: meu Deus, o que a vida quer me ensinar com isso? E qual a maneira correta de carregar a minha cruz? Então, pessoal, vou ler aqui uma parábola que está em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma viagem longa para fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um dos servidores, 2 talentos a outro e 1 talento a um terceiro servidor, a cada um, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, aquele que recebeu 5 talentos foi, negociou com aquele dinheiro e ganhou mais 5 talentos. Aquele que recebeu 2 talentos ganhou da mesma forma outros 2 talentos. Porém, aquele que recebeu apenas 1 talento cavou um buraco na terra e escondeu ali o dinheiro de seu amo. Passado um longo tempo, o senhor daqueles servidores voltou e o chamou para prestar contas. Veio então aquele servidor que recebeu 5 talentos e falou ao Senhor: Senhor, tu entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, portanto, além daqueles 5, mais 5 que eu ganhei. Então o Senhor respondeu àquele servidor: servidor bom e fiel, pois que tu foste fiel em pouca coisa, agora eu vou confiar-te mais outras. Vem, entra e compartilha da alegria do teu Senhor. Chegou a vez daquele servidor que recebeu 2 talentos. E ele se apresentou dizendo: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão os 2 talentos que me deste e mais 2 que eu ganhei. E o Senhor lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que tu foste fiel em pouca coisa, vou te confiar muitas outras coisas. Entra e compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o terceiro servidor, aquele que recebeu apenas 1 talento, e disse ao Senhor: Senhor,
Seis que tu és severo e que colhes onde não plantaste. Por isso, como eu tinha medo de ti, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens de volta. Restituo a ti aquilo que te pertence. O Senhor então lhe respondeu: ó servidor mau e preguiçoso, se sabias que eu colho onde não plantas, tu devias ter posto o dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros aquilo que me pertence. Tirem dele o talento que ele recebeu e deem o talento que ele recebeu àquele que está com 10 talentos. Porque vai se dar mais ainda àquele que já tem, e esses ficarão cumulados de bens. E quanto àquele que nada tem, será retirado até mesmo o pouco que pertence a ele. E que seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Essa parábola foi ensinada por Jesus. Mas o que, afinal de contas, ele quis dizer? O que a gente acabou de falar? Que cada um recebe uma cruz de acordo com a força de cada um. Todos nós temos provas. As provas são diferentes. As provas dependem de cada um de nós. A pessoa, a gente costuma ver o quê? A gente costuma julgar o semelhante, dizendo que ele tem vida fácil se ele tiver dinheiro. Isso é um grave erro. Um grave erro. A gente não sabe a dor oculta que aquela pessoa pode ter. Nós não sabemos. Às vezes a pessoa ganhou aquele dinheiro desonestamente. E isso vai pesar. Porque ele vai ter que prestar contas. E aí o Senhor vai falar: servidor mau, não foi para isso que eu te entreguei os recursos que tu recebeste. A gente não deve julgar ninguém, porque a pessoa aparentemente está bem, às vezes ela se exibe como se tudo estivesse perfeito. Isso, aliás, está na moda. Se a gente olha no celular, as pessoas se exibem para causar inveja uma na outra. Mas, às vezes, a vida dela está em pedaços. E ela está interpretando um papel, fingindo que está feliz. E por dentro está sendo... Destruiu tudo. Às vezes a pessoa finge que está bem, mas conseguiu destruir tudo. Destruiu o relacionamento com os filhos, destruiu o relacionamento com o seu cônjuge, conseguiu dinheiro de forma desonesta, trapaceou, pisou nos seus irmãos. E isso não fica barato. Porque a justiça divina é perfeita. Então, pessoal, quando vocês virem uma pessoa tola se exibindo, com posses, com mentiras, orem por essa pessoa, que muitas vezes é uma pessoa profundamente carente, carente de atenção, carente da nossa piedade. Porque as pessoas, às vezes, elas fogem da realidade. Cada uma escolhe a sua droga.
para fugir da realidade, porque a realidade é dura demais. Então, todos nós temos talentos, todos nós temos missão, todos nós temos uma cruz. E a cruz tem que ser carregada com força e com fé, sem reclamação. Porque a reclamação significa o quê? Pedir 2 vezes a dificuldade. Reclamar é clamar 2 vezes. E quando eu clamo por algo, eu estou pedindo por algo. Quando eu reclamo de uma dor, eu estou pedindo que ela venha dobrada. Então, pessoal, parábola dos talentos. Todos nós temos os nossos talentos. Busquemos usá-los. É claro que existem momentos de prova em nossa vida. A nossa vida, ela tem altos e baixos, que nem a maré na praia. Nós temos altos períodos onde nós temos euforia, alegria, e períodos lá embaixo de depressão, de tristeza. Depois passa. Não existe período triste que demore para sempre. Isso é uma coisa que a gente precisa ter dentro de nós. Não existe período de tristeza que seja eterno. Aquilo vai acabar um dia. Da mesma forma que aquele momento de alegria extrema, ele também acaba. O que importa é a gente ter consciência que a vida tem altos e baixos. E quando a gente perceber que nós estamos entrando em um momento de baixo, um momento de passagem lá embaixo, a gente tem que identificar isso e orar, pôr o joelho no chão e conversar com Deus. Deus, Pai, Senhor Jesus, me socorre para que eu não caia, para que eu consiga exercer o meu talento. Os talentos que Deus me confiou. Porque a nossa missão na Terra é dar o melhor de si, cumprindo os nossos, cada um tem os seus talentos, todos nós temos os nossos talentos. Eu não tenho direito de enterrar o meu talento no chão. Eu tenho que usar o meu talento em favor de todos. É para isso que nós estamos na Terra. Ninguém aqui na Terra tem direito de ser inútil. Todos nós temos que servir, dar o nosso melhor, usar os nossos talentos em favor de todos os nossos irmãos, mesmo que eu tenha uma diferença com eles. Olha o que eu estou falando, gente. Mesmo que eu tenha uma diferença com a pessoa ao meu lado, eu tenho que segurar o guarda-chuva sobre ela, porque está chovendo. Mesmo que eu tenha uma diferença com ela, preciso, no mínimo, orar por ela, de coração. Porque esse é o nosso dever, o dever que o nosso talento impõe. Então, pensem bem no que a parábola exige. Todos nós temos talento. Agora, se eu não usar o meu talento, haverá prantos e ranger de dentes para o servidor mau que não usou seus talentos. E aquele que usou bem os talentos vai receber ainda mais. Em cada casal, em todo lugar, sempre tem uma pessoa que tem mais evolução que a outra. Sempre tem uma pessoa que tem mais sabedoria, que tem mais evolução do que as demais. A responsabilidade dessa pessoa que tem maior grau de evolução é maior do que a dos outros. Às vezes, a pessoa que tem mais sabedoria é a mulher. Às vezes, a pessoa que tem mais sabedoria é o homem. Os dois casos podem acontecer. Existem mulheres que abandonam a família e o homem cria os filhos sozinho. E existe o contrário. Existem homens que abandonam a família e a mulher cria o filho sozinho. As duas coisas acontecem. Eu conheço os dois exemplos.
Então, não é uma questão, que o homem que está errado, a mulher que está errada. Cuidado, isso é artimanha. Artimanha do rei da sombra. Sempre tem um que tem mais evolução que o outro. E essa pessoa que tem mais evolução, seja de qual for sexo que for, precisa zelar pela paz. É necessário buscar a paz, orar, pedir orientação de Deus, orar em favor de si, orar em favor da outra pessoa. Porque sempre tem uma pessoa que tem mais sabedoria. E ela é a responsável. Porque na hora em que a gente tem que prestar contas, se você é a pessoa mais responsável da família e você não zelou pela paz, você vai ter que prestar conta disso. Por um juiz que ninguém compra. Por um juiz justo que ninguém consegue subornar. Então, pessoal, vamos desconfiar de todas essas artimanhas que fazem as pessoas, que jogam a pessoa contra a outra. E vamos sempre entender, todos nós temos talentos. Vamos exercer nossos talentos sem olhar, sem criticar ninguém, sem olhar para a pessoa que a gente acha que está errada. Em vez de criticar a pessoa, vamos procurar orar por ela. Porque isso é o melhor que nós temos a fazer. E dá resultado, embora o resultado não seja imediato. Pessoal, é muito importante que pelo menos uma vez por semana, vocês reúnam a família, na medida da possibilidade, quem quiser participar. Uma vez por semana, vocês fazerem um instante da oração. Depois arruma a cadeira, pessoal. Então, uma vez por semana, vocês fazerem um momento de oração em família. Pode ser, o ideal é que seja assim, um hábito. Cada família tem a sua. Tem famílias que fazem no domingo. Tem famílias que fazem no sábado, outras famílias que fazem na quinta de noite, outro no sábado de manhã. Um momento por semana, onde todos se reúnem. É o momento da oração. O momento da oração em família. Porque a oração em conjunto tem muita força. Por isso que Jesus nos ensinou, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Que uma prece sempre tem força, mas uma prece em conjunto tem mais força ainda. Então é um momento por semana onde vocês vão fazer uma oração, pegam a Bíblia, abrem onde cair, vocês procuram ler aquele trecho da Bíblia e interpretar, e entender e orar. Isso em família, uma vez por semana. E também, na medida do possível, pessoal, no horário da refeição. O horário da refeição é um horário sagrado. O ideal é que a gente desligue telas, desligue eletrônicos nesse momento e a gente converse com nossa família. É difícil competir com a televisão, com os eletrônicos, com as telas, mas vale a pena desligar as telas e conversar em família no momento da refeição. Todos presentes, todos da família abrindo o seu coração, porque nós temos oportunidades de conversar com nossos familiares. E essas oportunidades, elas não vão durar a vida toda. Elas não vão durar a vida toda. Então a gente deve aproveitar todas as oportunidades que nós temos e desligar a televisão no momento da refeição, para a gente poder conversar, compartilhar, porque às vezes os nossos filhos têm dores, só que eles não encontram a gente disposto a ouvir. Qual é o melhor momento? Às vezes é o momento que a gente está fazendo a nossa refeição. Então é artimanha também da entidade da sombra acabar com o diálogo na família. E a gente põe o quê? Põe uma televisão no meio ali da sala de jantar para ninguém conversar mais. Entenderam? Então, pessoal, isso é só para refletir.
Ninguém é obrigado a fazer isso, mas é uma coisa para a gente parar e pensar, tá bom? Então, como o nosso Mestre Jesus nos ensinou, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele com elas estará. E assim, vamos fechar nosso trabalho de hoje com a oração que o Mestre nos ensinou, ok? Pai nosso, que estais no espaço, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus!